Bom dia. É sempre uma alegria poder voltar a esta casa e agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade do trabalho, a direção, evidentemente, que franqueia o espaço na tribuna, que é de grande responsabilidade. Nós vamos procurar nos sair da melhor forma possível, né, diante dessa tarefa. Muito bem, então o tema de hoje, nós procuramos nos basear primeiramente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, por mais que nós busquemos referências em obras complementares, obras subsidiárias, é de extrema importância que também encontremos, né, os fundamentos nas obras básicas, e o Evangelho segundo o Espiritismo é uma delas. Então, tudo que nós vamos falar aqui está fundamentado, em princípio, né, nesses dois itens do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o item 18, que trata do bem e mal sofrer, e o item 25, que fala sobre a melancolia, tá? Mas, antes de iniciar, eu procuro fazer duas observações importantes, porque às vezes não dá tempo de fazer no final. Então eu já faço logo no início. Primeira observação, eu fiz essa palestra eu estou fazendo essa palestra já há algum tempo, e numa das vezes eu fui procurado por uma pessoa ao final que veio dizer, olha, gostei, enfim, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho depressão, lido já há algum tempo com a depressão, e uma das coisas mais importantes que alguém disse para mim, e eu gostaria que você dissesse nas suas palestras, é o seguinte: vai passar. Vai passar. Não importa o que você esteja sofrendo, pelo que você esteja passando, acredite, vai passar. Então eu tenho, desde então, transmitido essa mensagem, né, de uma pessoa que enfrenta o problema. E a segunda observação importante é a seguinte: apesar da depressão ser uma doença da alma, uma doença dos sentimentos, das emoções, ela produz alguns reflexos no organismo, entre eles alterações na química cerebral. Então a pessoa às vezes vai fazer um acompanhamento médico, deve fazer um acompanhamento médico. Quem estiver fazendo, por favor, continue fazendo, seja com psicólogo, com psiquiatra, enfim, tomando suas medicações. Por quê? Há alterações em alguns neurotransmissores, a noradrenalina, ou a dopamina, ou a serotonina. E os medicamentos mais modernos, eles atuam de forma eficiente na melhora dos níveis desses neurotransmissores. Então a pessoa, ela percebe uma melhora do seu estado. Não cura a depressão, porque a depressão é um estado da alma. Mas esses medicamentos são auxiliares importantíssimos na terapia. Então, por favor, o que nós vamos falar aqui é sobre a ótica espírita, né? Mas todo o conhecimento e as recomendações da ciência, da medicina, da psicologia são extremamente valiosos e devem ser observados. E quem ainda não procurou, não teve coragem de procurar ajuda, procure ajuda. E os familiares incentivem, por favor, para que a pessoa procure ajuda profissional. É muito importante. Tá bom? Bom, feitos essas advertências, esses avisos, vamos lá. Então, o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? No item 18. É um recorte apenas, né? Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Essa mensagem foi transmitida pela mediunidade, né? Pelo espírito Lacordaire, na cidade de Ava, em 1863. Allan Kardec, então, pegou essa mensagem, ela é um pouco mais longa, e colocou como parte, né, das recomendações dos espíritos superiores nesse capítulo aqui. Então,
que é importante a gente reter daqui para a continuidade da nossa análise, né? Jesus se dirigiu aos que sofrem, mas todos sofrem aqui na Terra, porque somos espíritos ainda num estágio evolutivo que necessitamos. Não é obrigatório o sofrimento para a evolução, nem para o resgate dos débitos passados. Bastaria que nós nos comportássemos de forma amorosa e já naturalmente avançaríamos no processo de evolução e resgataríamos os débitos do passado. Mas como somos teimosos, como somos resistentes, acabamos muitas vezes recebendo as lições necessárias para o nosso avanço através do sofrimento. Então todos sofremos de algum modo, mas poucos sofrem bem. O que o Espírito quis dizer? Poucos compreendem que este sofrimento é a consequência natural da nossa necessidade de saldar dívidas e de avançar, de demonstrar que aprendemos certas lições, certas provas. Não se trata de castigo divino. Deus não castiga ninguém, não é? Deus é puro amor, bondade, sabedoria. Então, as situações difíceis de nossas vidas, que todas enfrentamos, refletem apenas a vontade de Deus ao nosso respeito, como demonstração do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade e da sua sabedoria. Então, só quem consegue compreender isso, sem se revoltar, sem se rebelar, sem maldizer, é que consegue, então, ser bem-aventurados. Se, uma vez terminando essas situações difíceis, poder gozar da felicidade possível, né, no mundo que nós ainda vivemos, que está em transição, certo? Então, aprender a sofrer é importante, essa primeira informação. Não de forma passiva, né, porque a resignação e a obediência são dois atributos fundamentais. A obediência, né, é o consentimento da razão, do entendimento, e a resignação é o consentimento do coração, do sentimento. Então nós precisamos enfrentar as situações difíceis de nossas vidas com obediência a Deus, às suas leis, e resignação, mas nunca de forma passiva, sempre buscando fazer o que estiver ao nosso alcance para superar as dificuldades, né? E aí, outra informação importante, né? O desânimo é uma falta. Desanimar diante das dificuldades é uma falta. Não devemos desanimar. Devemos sempre buscar ter bom ânimo para ir adiante. Por quê? Porque tudo vai passar. Não importa o que estiver acontecendo. Sejam quais forem as circunstâncias, tudo passará. Então, não podemos desanimar. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, vamos gravar isso aqui. Depois, no item 25, a melancolia. Também é um recorte. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então essa mensagem que transmitiu foi esse espírito François de Geneve. Não sei se é um espírito masculino, feminino, François, normalmente François é masculino, né? Na cidade de Bordeaux. Bom, então o que nós devemos reter daqui, né? Entender que é natural, na condição evolutiva em que cada um de nós nos encontramos, vez por outra, nós nos sintamos desanimados, abatidos, tristes. Isso é normal. O que nós precisamos lutar contra é sermos dominados, sermos tomados
por este sentimento, por essa apatia, por essa falta de vontade de viver, por esse desânimo. Porque isso não é saudável. Porque nós mergulhamos então numa condição negativa, a gente vai ver mais para frente, né? E essa condição negativa, se não houver nenhum esforço de nossa parte, inclusive buscando ajuda psicológica, ajuda médica, vai de mal a pior, podendo produzir reflexos extremamente graves à saúde orgânica. Então, aquilo que se passa no nível do espírito, acaba necessariamente se refletindo no corpo material, no corpo físico, porque eles estão conectados, um interferindo, agindo sobre o outro. O corpo atua sobre o espírito, então as sensações do corpo são transmitidas para o espírito e as dificuldades do espírito acabam sendo transmitidas para o corpo material. Então, se nós não fizermos nada para superar esse estado íntimo de desânimo, de desgosto, né, essa apatia, certamente nós enfrentaremos situações mais graves. Então, a partir desses dois recortes, nós vamos trabalhar aqui com pelo menos duas obras que tratam do tema melancolia e depressão. Uma obra foi escrita por um encarnado, um médico, Alírio de Cerqueira Filho, publicou vários livros, dentre eles um que nós vamos citar aqui. Ele é um psiquiatra que atua intensamente no movimento espírita, ele tem canal na internet, no YouTube, vocês podem procurar. Ele é lá do Mato Grosso, ele atua lá em Cuiabá, né? Um profissional e um espírita muito sério, muito responsável e muito embasado, não só na ciência, que é da sua origem profissional, mas principalmente nos fundamentos da doutrina espírita, em Joana de Ângeles. E a própria obra, uma das obras de Joana de Ângeles, tá? Que nós vamos citar aqui. Então, causas, consequências e cura espiritual da depressão. O termo cura aqui precisa ser entendido com um certo cuidado, né? Porque quando se fala cura, aqui é um processo de lidar com os aspectos espirituais da depressão, buscando uma melhora. Mas a cura efetiva dependerá de uma série de outros aspectos, inclusive do próprio tempo, como nós vamos ver, né? Então, vamos começar entendendo o seguinte: a depressão não é uma doença dos dias de hoje, ela é uma doença que sempre esteve presente na humanidade. Até na Bíblia nós temos passagens que tratam do tema da depressão, né? Então sempre esteve presente na humanidade, pelo menos 15% da população mundial. Isso é um dado pré-Covid, né? Dado publicado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que pelo menos 15% da população mundial sofre de algum grau de depressão, né? Uma depressão simples, moderada ou severa. Eu acredito, né, como a própria Márcia comentou no início, que hoje esse percentual deve ser muito mais alto, porque praticamente todos os lares encontramos alguém padecendo desse tipo de moléstia. Então, mas vamos considerar 15%, nós estamos falando de uma pessoa em cada 7. Então, uma pessoa em cada 7, segundo a Organização Mundial de Saúde, necessitaria de atenção e de cuidados com relação a essa doença, né? Que é uma doença grave, né? E quem pode contrair? Quanto tempo poderá durar uma depressão? Quem poderá contrair depressão? Qualquer pessoa. Crianças, infelizmente, jovens adultos maduros, né? Mulheres, homens, graduados, não graduados, bem de vida, mal de vida, qualquer pessoa. Não importa a religião, não importa a etnia, nada. Qualquer pessoa. Por quê? Porque não é uma doença do organismo, é uma doença do espírito, das emoções, da alma,
dos nossos sentidos mais profundos. Por isso que qualquer um, em qualquer momento da vida, pode contrair. Tá certo? Nós vemos, lamentavelmente, figuras notórias em todos os campos da atividade econômica, da política, das artes, dos esportes, que ganham muito dinheiro, que são muito famosos e que padecem de depressão. Não é? Como vemos pessoas comuns, como nós, né, na mesma situação. Então não é uma questão financeira, não é uma questão de crença, nada disso. Tá certo? E quanto tempo poderá durar a depressão? Para que se caracterize depressão, ela precisa durar um certo tempo, alguns meses, alguns anos, ou mesmo toda uma existência. A pessoa desencarna, né, deprimida, depressiva, desperta o seu espírito no mundo espiritual, segue deprimido. Porque não é uma doença do corpo, não é? É uma doença do espírito. Então ele acorda no plano espiritual com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Pode seguir assim, na erraticidade, reencarnar, voltar à vida física, de novo com depressão. Então a depressão pode durar algumas existências. Se as causas profundas não forem efetivamente trabalhadas pela própria criatura. Tá certo? Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar. E o que é então a depressão? Né? O que é que caracteriza uma depressão? É uma tristeza profunda e prolongada. Não é aquela tristeza que todos nós enfrentamos quando alguma coisa nos abate, né? Uma ocorrência. É natural que fiquemos tristes por dias, por umas 2, 3 semanas, um mês. Agora, se isso se prolonga e se aprofunda, então nós estamos talvez diante de um quadro de depressão. Um sentimento de vazio, né? Que nada faz sentido, não tem porquê, não tem propósito. Né? E aí é que entram os medicamentos junto à química cerebral. Né? Porque tem pessoas que sabem que precisam vencer aquele estado, mas não têm forças interiores para superar. Ou tem as pessoas que padecem de uma síndrome de ansiedade e ficam muito agitadas e tudo as incomoda, as perturba, as preocupa. Também, isso é uma alteração da química cerebral. Tem remédio para isso. Né? E tem pessoas que não sentem prazer em nada, não vê sentido em nada, deixam de fazer as coisas que mais gostavam. Isso é um outro tipo de alteração da química cerebral, a serotonina, aí nesse caso. Né? Então, a medicação ajuda, mas precisa trabalhar as causas profundas. Então, é um estado de espírito, de melancolia, tristeza ou desespero. À medida que o tempo passa e a pessoa não melhora, ela vai entrando mesmo num estado de desespero, porque aquilo não passa, e ela não sabe o que fazer. Por isso ajuda da família, ajuda médica, ajuda psicológica. Dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando numa insatisfação por viver, que pode ter consequências muito graves. Então a depressão ela pode ter aspectos, né, que a colocam como leve, moderada ou grave. Né? Mas como ela não apresenta sintomas que podem ser identificados por um exame de sangue, por exemplo, ou por um exame de imagem, fica difícil esse diagnóstico. Então é importante perceber alguns sintomas ou sinais psíquicos, fisiológicos e comportamentais. Então, sintomas psíquicos, basicamente aquele humor depressivo, aquela pessoa que não, isso é ruim, não quero, não vou, não vai dar certo. E sabe aquele personagem? Os maduros devem se lembrar de um personagem de desenho animado, né? Que era a hiena, companheira do leão, né? O Hard Har Har, né? Eu sabia que não ia dar certo. Né? Então a pessoa, eu sei que os mais jovens não têm a menor ideia, né, do que eu estou falando, paciência, vocês pesquisem aí na internet, né? Mas os mais maduros certamente lembram, né, desse personagem. Eu ouvi dizer, eu também não conheci, né?
Mas, então a pessoa tem esse humor depressivo, né, que nada dá certo, e por aí vai, né? Autodesvalorização, desânimo, sentimento de culpa, né? Mesmo que ela não tenha feito nada, ela se sente culpada. A gente vai falar mais para frente sobre a culpa. Alguns aspectos fisiológicos, né? Então a depressão, ela afeta o comportamento do sono, ou a pessoa dorme muito, ou não consegue dormir, ou dorme muito pouco. Afeta o comportamento em relação ao apetite. A pessoa passa a ter um descontrole alimentar, come desesperadamente, né? Ou não come, não se alimenta, se enfraquece. E comportamento sexual, né? O apetite sexual, que pode se tornar voraz ou pode haver um total desinteresse, esse é o mais comum, um total desinteresse pela atividade sexual, né? Então, atenção com relação a isso. E comportamentais, né? Principalmente o isolamento, a pessoa que não quer ver ninguém, que não quer se relacionar com ninguém, não quer mais trabalhar, não quer fazer nada, né? Então, estes sinais, para quem convive proximamente, né, ou em si mesmo, são indicativos de que algo não está indo bem com uma pessoa. Que quanto antes deve ser procurada ajuda. Mas a pessoa tem que querer. Não adianta a família impor, pressionar, né, obrigar. Não. A pessoa tem que perceber que ela não está bem e que é muito importante buscar ajuda. Senão não adianta, ela vai forçar, ela não vai colaborar com a terapêutica, né? Então, causas espirituais da depressão. Isso aqui está no livro do Alírio Cerqueira Filho, né? As ações fora do bem criam manchas energéticas que ficam gravadas no perispírito. Não vamos nos aprofundar nisso, mas assim, nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Deus é amor. Então, a essência nossa é a essência do amor, tá certo? Sempre que nós agimos no bem, fazendo algo bom, amoroso, é como se o nosso perispírito ele inflasse, ele aumentasse, ele crescesse. Por quê? Porque essa energia do amor se apodera de nós. Então, aquele sentimento de satisfação, né, de estar em paz com a sua consciência, até uma alegria quando a gente faz o bem. Quando a gente não deixa de fazer o bem e faz o mal, deixar de fazer o bem já é fazer o mal, tá certo? Mas quando a gente faz o mal, não é que o nosso perispírito se encolhe, mas é como se houvesse um hematoma, como a gente quando bate, né, a perna na quina, as moças sabem bem do que eu estou falando, né? Bate a perna na quina da mesa, né, ou o dedinho no pé da mesa, além do palavrão que normalmente a gente fala, né? Vocês não, vocês eu tenho certeza que não falam, mas tem gente aí fora que fala, né? Fica um hematoma, fica ali, né, um roxo. Se está rindo, você já deve ter falado o palavrão, né? Quando chutou o cantinho. Fica um hematoma, fica uma marca ali. Então no nosso perispírito acontece isso, fica um hematoma no perispírito. Se esses atos de desamor são repetidos, essas manchas elas vão meio que se juntando, elas vão se formando uma proteção, uma carapaça no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E qual é o resultado prático disso? Nos impede de aurirmos as energias dos bons espíritos, as energias amorosas de Deus, de Jesus. Então, o nosso espírito ele vai ficando como ressequido, é como o corpo que não bebe água. Fica um certo tempo sem beber água, né? A pele vai ressecando, o cabelo vai... Por quê? Porque a água é um nutriente essencial do corpo. Assim como as energias de amor são um alimento fundamental do nosso espírito. E essa carapaça, essa vestimenta energética produzida por nós, pelos nossos atos equivocados, faz com que nós não conseguimos aurir. Mesmo que nós oremos, a energia vem, bate nessa carapaça e não penetra, né? A repetição, então, dos nossos erros cria mais e mais manchas que vão se unindo, né? E aqui a observação do Alírio Cerqueira Filho no livro Cura Espiritual da Depressão, tá?
No caso da depressão, a característica principal, o grande fator de ordem espiritual, não está falando de nada físico, orgânico aqui, do espírito, é uma falta de significado e de interesse pela vida, gerado pela rebeldia, filha dileta do orgulho. Lembra lá quando a gente começou a ler? Todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos dificuldades, mas se nós nos rebelamos, se nós não aceitamos, se nós não somos obedientes, nós entramos numa atmosfera psíquica e vibratória que vai causar esse estado de depressão. Então, a depressão é um produto de uma não aceitação nossa com relação às circunstâncias naturais, difíceis da nossa existência aqui na Terra. Entende? Não tem nenhum agente patológico externo que produza a depressão. É interno, é rebeldia, não aceitação. E aí a Joana de Ângeles, o espírito, né? Para quem não sabe, Joana de Ângeles tem sido a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, né? E escreveu uma série de livros, dentre eles uma série chamada Série Psicológica, né? E esse livro em especial, ele chama Triunfo Pessoal. É um parágrafo um pouco longo, da linguagem da Joana não é normalmente uma linguagem muito acessível, mas a gente vai entender. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo. Olha só, ela coloca como sinônimo, né? Transtorno depressivo e comportamento afetivo, do sentimento. Encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no self, no eu profundo, no nosso espírito imortal. Um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, rebeldia, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego. O ego seria essa atual nossa personalidade, né? Que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas, a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil por não lhe haver atendido às exigências. Vou tomar uma aguinha aqui e deixar vocês um pouquinho com esse texto. Parece duro, né? Lendo assim. Mas o que Joana de Ângeles está transmitindo para nós, está absolutamente alinhado com o que o Alírio já disse, é que nós precisamos aceitar com coragem, com resignação, com obediência as circunstâncias de nossas vidas. Fazermos o melhor para superarmos. Se estamos doentes, procuremos ajuda. Se estamos com problemas financeiros, procuremos trabalhar, fazer o que estiver ao nosso alcance. Se estamos com problemas no relacionamento, olhemos para o nosso comportamento, o que é que nós estamos fazendo para melhorar o nosso relacionamento. Normalmente a gente quer corrigir o outro, né? Olhemos para dentro de nós, para nos corrigirmos, e aí o outro, quem sabe, se espelhe no nosso esforço. Mas nós não temos como corrigir o outro. Só podemos corrigir a nós mesmos. Dificuldades, às vezes, com a criação dos filhos, enfim, problemas que todos temos, né? A solução está sempre em nós. Sempre em nós. Ou, parcialmente em nós. Aquilo que está ao nosso alcance. É isso que nós devemos buscar. Sem revolta, sem rebeldia, sem desespero. É isso que a Joana está dizendo aqui. E alguns fatores, então, ligados à depressão. As perdas, né?
perdas em nossa cultura são fatores intimamente ligados à depressão, porque nós vivemos numa cultura que valoriza muito as conquistas, especialmente as materiais, do dinheiro, da fama, do prestígio, do poder. Então, quando a gente perde algo nesse sentido, acabamos entrando num estado de autodesvalorização, né, que é um equívoco. Podem acontecer em várias áreas, como perda de um ente querido, perdas financeiras e de posição social, entre outras. Podem acontecer também devido a frustrações amorosas, desemprego, divórcio, aposentadoria, menopausa. Lamentavelmente, nós vemos no comportamento de grande parte dos jovens de hoje e das crianças, em virtude do processo educacional um pouco desviado das suas verdadeiras funções, uma absoluta incapacidade de lidar com frustrações, de lidar com situações que não correspondem às expectativas. Então o menino, a namorada não quer mais namorar com ele, manda um zap, né, porque agora é assim, né, a gente desmancha pelo zap, impressionante, e o menino não suporta essa rejeição e entra num estado de desespero, chegando às vezes até o suicídio, o que é absurdo. Porque faz parte da vida. A gente vai gostar de pessoas que não vão gostar de nós. Tá certo? Tem pessoas que vão gostar de nós e a gente não vai gostar delas. Né? Não precisamos entrar em pânico ou desespero. Assim é a vida. Não é? Mas não sabem lidar. Não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com o não, porque nunca ouviram o não. Né? Então isso é muito delicado. A menopausa, no caso das mulheres, né, o homem também tem a andropausa, né, mas as mulheres, principalmente aquelas que dedicaram uma vida, depois que se casaram, ao esposo, aos filhos, ao lar e tudo, e aí o tempo passa, os filhos crescem, naturalmente vão sair de casa, às vezes o marido morre, para algumas graças a Deus, né, para outras não. Enfim, mas aí vem aquele sentimento de ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos criados, não tem mais aquela coisa, então a mulher precisa buscar, né, dar novo sentido à sua existência, e ela ainda pode ser muito útil à comunidade, à sociedade, de várias formas, à própria família, né? Então precisa ressignificar a vida e não entrar em melancolia. Culpa e depressão. A pessoa depressiva quase sempre é atormentada por um sentimento de culpa muito grande. Essa culpa pode ser originada de um fato bastante objetivo ou algo que ela não se dá conta conscientemente. Então, por que a culpa? Né? A culpa é a voz da nossa consciência, nos apontando algo que nós fizemos que não deveríamos ter feito, tá certo? Isso pode ter sido nessa existência, então eu me lembro muito bem do que aconteceu, ou foi em outra existência. A minha memória cerebral não registra, mas a memória espiritual está ali. Então fica aquele sentimento de que tem algo errado. E aí a pessoa, motivada por essa culpa, que é inútil, que não serve para nada, é como se eu pegasse uma mala, né? Arrancasse as rodinhas da mala, porque hoje as malas têm rodinhas, né? Na época a gente falava malas sem alça, né? Mas hoje as malas têm rodinha. Então eu arranco as rodinhas da mala, né? A gente faz alguns comentários que entregam a nossa idade, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Então a gente arranca a rodinha da mala, enche de pedras, de tijolo e sai carregando a mala. Para quê? Peso morto, peso inútil. Isso é culpa. Culpa não serve para nada. Tá certo? Mas a pessoa motivada por essa culpa, ela começa a se auto-sabotar. Então as coisas estão indo muito bem profissionalmente, no relacionamento, na família, nos negócios, e aí uma voz lá dentro diz para ela assim, para a pessoa, homem ou mulher, você não tem o direito de ser feliz. Isso não é para você. Você não merece. O que não é verdade. Deus quer a nossa felicidade, a nossa prosperidade, mas a consciência da pessoa começa a sabotá-la. Aí ela sai do emprego porque se desentende com alguém por uma futilidade, desfaz um relacionamento por uma bobagem, percebe?
Não é assim que a gente resolve. Culpa não serve para nada. Lembra da mala sem rodinha, cheia de pedra. Depressão e suicídio. O suicídio é o auge do estado de rebeldia que a criatura pode se entregar. É o extremo de um processo, porque o rebelde visa a punição máxima. Ele pune a si mesmo, aos familiares e à sociedade, porque acredita que todos devem estar à disposição dele por satisfazer os seus caprichos. Então, a pessoa que não trata desse estado depressivo, há uma correlação direta muito grande entre pessoas que se suicidaram, cujo histórico mostrava quadros depressivos. Mas o inverso não é verdade, ou seja, todo depressivo, toda depressiva é um suicida em potencial? Não. Né? Mas o contrário, muitos e muitos dos suicidas tinham quadros depressivos, por isso que ela precisa ser tratada. Só que o suicídio, lamentavelmente, né, ele não resolve os problemas. A pessoa vai desencarnar, vai continuar com aqueles problemas, porém agravados pelo ato do suicídio. Certo? Então, mais um aspecto que precisa ser cuidado. E aí vem uma série de recomendações, né, que o autor chamou de cure-se a si mesmo, cure-se a si mesmo. Não fique transferindo a responsabilidade integral pelo que lhe sucede aos outros ou às circunstâncias. Aceite esta verdade. A causa principal da sua depressão está em você. Não é o chefe, não é o colega de trabalho, não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, não é o vizinho, não é o cunhado, apesar que cunhado, mas não é o cunhado, não é? Está em nós. Está em nós. Nós é que precisamos identificar o que está nos incomodando e por que está nos incomodando. E como é que eu lido com isso? Eu não sei como. Vai no Evangelho. Vai no Evangelho. Né? Então lá no Evangelho nós vamos ver sobre o perdão, nós vamos ver sobre a benevolência, a indulgência, a caridade, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Está tudo lá no Evangelho. É só buscar. Entende? As pessoas às vezes ficam buscando fórmulas mirabolantes. Está no Evangelho a solução. Os exemplos. Convença-se de que é a sua condição íntima que determinará se isto ou aquilo a arrastará ou não a um estado de tristeza. Não podemos fazer nada diante da circunstância, do fato, da ocorrência. Aconteceu. Como que eu vou reagir a isso? Depende só de mim. Depende só de mim. Percebe? Eu não posso fazer nada em relação ao que o outro fez, ao que o outro falou, ao que aconteceu no mundo. Como é que eu reajo a isso? Como é que eu me comporto diante disso? Né? Amadureça emocionalmente. Dito de outra forma, para de mimimi. Né? Pessoa, aconteceu, lida com isso de forma madura. Né? Evite aturdir-se diante das ocorrências. Busque conviver com pessoas mais sábias. Ou seja, se a pessoa já está deprimida, não procure outros deprimidos para conviver. Vocês vão ficar trocando receita de Rivotril. Né? Procura gente para cima, procura gente, né, que pensa em Deus, que fala de Deus, que é alegre, que gosta da vida, que tem problemas, lógico, mas que a despeito dos problemas é grato à vida tal qual ela é, porque é isso que nós devemos ter, sentimento de gratidão. Gratidão. Estamos aqui, temos olhos, ouvidos, podemos falar, podemos andar. Vocês já imaginaram o que é sair de manhã da cama, acordar, abrir os olhos, ver os ouvidos, enxergar, sair da cama com as próprias pernas, ir ao banheiro sozinho, sem precisar de ajuda, para ir ao banheiro, fazer as necessidades básicas. Quem já passou por isso, por essa dificuldade, sabe o que eu estou falando. É uma bênção, gente. E a gente fica mimimi, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, porque não conquistei aquilo. Ok, calma, lute,
Mas se não acontecer, não aconteceu. Mas não esqueçamos de contar as bênçãos de todos os dias. Desenvolva o gosto pela leitura. Eu não consigo me concentrar. De fato, um dos problemas da pessoa deprimida é a dificuldade de se concentrar. Ouça audiolivros, palestras, né? No Spotify, em outros aplicativos, tem palestras. Né? Procure ouvir. Se você não consegue se concentrar na leitura, então pelo menos na audição. Vídeos, né? Mas a leitura é importante, porque a leitura faz com que nós viajemos, mas leituras sadias, né? Pratique o evangelho no lar, ore, né? A oração, ela traz forças para a criatura. A oração, a prece, né? Lá na lei de adoração, Kardec pergunta se a prece torna melhor os homens. E o Espírito responde que sim, porque não que resolva os problemas, mas dá força para que nós lidemos com os problemas. Então, pratique o hábito da prece, do evangelho no lar, da água fluida, porque os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Agora, não descuide dos cuidados psicológicos, dos cuidados psiquiátricos, dos cuidados médicos, tá certo? De maneira nenhuma. Observe qual tem sido a sua escala de valores. Ela determina o que você vai considerar essencial ou secundário. Então nós vivemos num mundo que valoriza demais as coisas materiais. Precisamos pender essa balança um pouco mais. Não é deixar de lado as coisas materiais, mas entender que as coisas materiais, elas apenas cumprem uma função de garantir o nosso bem-estar aqui na Terra. Não é? Não precisamos muito mais do que aquilo que já temos. Se temos muito, ótimo, temos que administrar, dá trabalho ser rico. Eu não sei porque eu nunca fui rico, mas eu ouço dizer, né, que pessoas que são ricas têm muito trabalho para conseguir administrar a sua riqueza. Como é muito difícil ser muito pobre também. Agora, cada um na sua condição. Deus sabe por que colocou cada uma de nós em determinada situação. Mas isso muda, né? Numa existência nós estamos no topo, na outra existência nós estamos na base. O importante são as nossas conquistas morais, intelectuais, espirituais, o bem que nós fazemos, o amor que nós compartilhamos. É isso que dá sentido verdadeiro à existência. As coisas materiais, elas vêm nos auxiliar, mas nós não somos donos de nada. A gente vai falar do apego aqui. Trabalhe desde já o seu sentimento de posse, exercite a renúncia, esforce por sair do casulo do egocentrismo, libertando-se das amarras negativas do apego. Nada que nós podemos ver, ou pegar, ou cheirar, ou comer, ou beber, é nosso. Tudo vai ficar aqui, inclusive os familiares, os filhos, o marido, a esposa, tudo vai ficar aqui, porque nós partiremos. Então o que é da terra ficará da terra. Desapega. Desapega. Porque não é nosso. Faça o melhor que você puder, cuide dentro das suas possibilidades, mas lembre, nada é nosso. É tudo emprestado. Está tudo emprestado por um tempo, tem data para devolver. O perdão, né? O perdão lhe proporcionará enormes benefícios. Elimine a mágoa que traz tanta infelicidade. Não se iluda. Não é possível preservar a mágoa e ser feliz ao mesmo tempo. Temos que fazer escolhas. Você quer ser feliz? Todos queremos. Esqueça a mágoa. Mágoa é má água, é água envenenada. É como se eu tomasse veneno. Como se eu tomasse veneno querendo que a Márcia morra. Tá certo? Quem está tomando veneno? Eu. Quem vai sofrer as consequências? Eu, não é ela. Então a gente se magoa muito fácil, a gente é muito melindrosa, ai, ele falou tal coisa, ai, ele me deu uma olhada daquele jeito. Meu Deus, a pessoa às vezes nem olhou para ela. Está com a cabeça em outro lugar. Você viu? Ela passou por mim, nem me cumprimentou, nem te viu talvez. Está cheia de problemas.
a gente já fica magoado, já fica melindrado, gente. Para com isso. Para. E se acredita que tem algum problema com a pessoa, procura ela, chama reservadamente, olha, aconteceu alguma coisa, eu te fiz alguma coisa, falei alguma coisa, não me dou conta, me ajuda, não gostaria de machucar a nossa relação, a nossa amizade. Abertamente, sinceramente, qual é o problema? Né? Então, se a culpa é uma mala sem rodinha, a mágoa é um veneno que a gente toma que não serve, só vai fazer mal para a gente, só vai nos envenenar. Né? Então, busquemos nessas orientações. Eu vou deixar aqui na tela, se alguém quiser fotografar e tal, as principais fontes consultadas, né? E, além do Evangelho segundo o Espiritismo. Procuremos refletir, procuremos buscar apoio na literatura espírita, procuremos o apoio da psicologia, da psiquiatria, da ciência, da neurociência. Esses recursos estão aí para serem utilizados. Mas busquemos sair desse estado de tristeza profunda, porque a vida, ela é maravilhosa. A vida é luz. Deus quer que todos os seus filhos, indistintamente, sejam felizes, sejam prósperos. Deus não criou a miséria e a pobreza. Isso é resultado das deficiências humanas. O dia que o homem, como criatura humana, for mais amoroso, cumprir com mais fidelidade a lei do amor ao próximo, nós não veremos esses quadros de miséria. Por enquanto ainda eles se fazem necessários. Não é? Mas façamos o que está ao nosso alcance, também sem querer ser super mulher, super homem, né? Cada um dá conta de uma determinada quantidade de esforço, de trabalho e de resultado. Tem coisas que a gente não dá conta, o outro é que tem que dar conta. Certo? E eu acho que eu já passei do meu horário. Agradeço pela paciência, pela atenção de vocês e de todo o coração. Desejo muita paz e que Jesus siga nos abençoando. Muito obrigado.